tarde, terceiro ano. Queridos, hoje vamos começar, continuar com nossos estudos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui, tendo essa oportunidade única de continuar os nossos estudos, de termos este momento juntos, porque a educação é algo que transforma, ela é transformadora. Então, vamos para a nossa aula de hoje, já agradecendo ao nosso Senhor por este momento e vamos prosseguir os nossos estudos, tá? Hoje, terceiro ano, nós estamos lá na página 49 da apostila. Nós vamos estudar hoje o Brasil em cores. As paisagens brasileiras, elas sempre foram temas de representação artística. Por exemplo, os desenhistas, quando vinham com os exploradores, os colonizadores, eles sempre traziam os desenhistas nas suas embarcações para registrar, documentar aquilo que eles não conheciam. O que tem nessas terras? Do que é constituída? Como é a mata? Como são os animais? Que tipo de frutas tem? Quais as especiarias que ali existem? Então, os desenhistas eram responsáveis em retratar o Brasil ou outros países. A importância disso que antes não tinha registros como a máquina fotográfica, como a videofilmadora. Hoje é simplesmente muito simples, mas antigamente não. Então precisava sim do artista para registrar, desenhar e documentar tudo aquilo que ele achava de novo, de diferente, produzia mapas, como chegar naquele lugar tão diferente, qual o caminho a ser utilizado. Então, isso tudo é uma forma de registro da natureza, tá bem? E aí, queridos, nós temos uma grande artista brasileira, modernista, chamada Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, ela teve uma representatividade muito forte na arte brasileira. Por quê? Porque ela retratava o nosso país com as suas cores, da sua maneira, sempre retratando o homem do trabalho, aquele homem trabalhador, aquele homem que levava na terra algo que era para o bem de todos, certo? Então vamos ouvir e entender um pouquinho da vida de Tarsila do Amaral. Ela nasceu na cidade de Capivari, São Paulo, em 1886. Em 1916, no ateliê do escultor sueco radicado em São Paulo, William Zadig, com quem aprendeu a modelar. 4 anos depois, foi para Paris para ter contato com a produção europeia e aperfeiçoar-se. Lá, conheceu a produção dos cubistas, dadaístas e futuristas. Seu interesse coincidiu com o fortalecimento do modernismo em São Paulo. De volta ao Brasil, ela conheceu grandes nomes do modernismo, como os escritores Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti Del Picchio. A essa altura, passou a pintar com cores mais ousadas e pinceladas mais marcadas. Viveu um romance com Oswald de Andrade e ambos formaram um dos casais mais conhecidos das artes brasileiras. Tinha como maior interesse pintar elementos tipicamente brasileiros. Seu quadro mais famoso, o Abaporu, foi um presente para Oswald. A pintura estimulou o escritor a fundar o movimento antropofágico. Com cores e traços inconfundíveis, ela retratou o Brasil de forma única e revolucionária. E entrou para a história como uma das principais representantes do modernismo no país.
Tarsila do Amaral. Muito bom. Então, queridos, vocês viram a importância da Tarsila do Amaral para a nossa representação cultural e artística do nosso país? Né? Cultural por quê? Porque ela pintava o nosso povo do nosso jeito, né? Ela representava o nosso povo brasileiro, ela representava a sua maneira de viver, com as suas cores, com as suas formas, a sua gente. Isso é muito importante. Então, a Tarsila do Amaral foi uma modernista e os modernistas se preocupavam com a brasilidade, em retratar em suas obras de arte o Brasil como ele era, do seu jeito, sem tirar nem pôr. Então, este movimento foi um dos mais importantes para o Brasil, tá? E aí temos também aí a obra do Cláudio Tosi. Ele é um artista contemporâneo, novo, cria imagens urbanas, ele se preocupa em registrar esse urbanismo aí das cidades, das grandes metrópoles, de São Paulo, Rio de Janeiro, né, Salvador. Então ele tem esse trabalho urbano, né? A Tarsila do Amaral, ela já tinha mais um trabalho voltado para o rural, né? Pouco pinceladas ali com a obra Operários, por exemplo, que ela registrou ali também esse urbanismo. Então era uma obra mista, ela tinha tanto essa perspectiva rural como a perspectiva urbana. Alguns quadros ela chega a fundir essas duas informações, tá? Já o Cláudio Tosi, ele tem apenas essa representação urbana. Então vamos dar uma olhadinha aqui no trabalho. A exposição Canteiro de Obras, de Cláudio Tosi, que ofereceu uma visão panorâmica da obra do artista plástico paulistano, com peças desde o início de sua carreira, na década de 1960, até suas produções mais recentes. A mostra faz parte do projeto Arte Sesc, parceria entre o Sesc e o Senac São Paulo. O Sesc e o Senac são reconhecidos e essa junção aí só traz um conhecimento grande para todos e todos têm a ganhar com cultura. A cultura nunca é demais, só agrega. O projeto promove o acesso de diferentes públicos à produção artística do país. O desenvolvimento conjunto de atividade proporciona a oferta de uma programação diferenciada, sempre com o objetivo de estimular a inserção e participação social. Então, o Cláudio Tosi, por ele ser um artista contemporâneo, ainda os registros dele não são tantos, né, em formas de vídeo, mas em formas de imagem, biografias. Eu trouxe aqui também, fiz questão de trazer essa imagem para ressaltar a importância do Sesc, do Senac, do SESI. São órgãos que levam muita informação. Como o rapaz ali disse, né, cultura é fundamental. Eu sempre falo para vocês, esqueçam essa visão que a aula de arte é apenas para se pintar um papel. Ela é tudo menos isso, certo? A aula de arte dentro da escola, ela é importante para quê? Para desenvolver o seu pensamento crítico, para você aprender a olhar quando uma obra de arte, o que ela diz. O que ela diz, essa obra de arte? Ela não é um mero enfeite, né? Quando o Cláudio Tosi representa o urbanismo, ele quer dizer o que com isso? Só prédios, só construções grandes? Não, ele também quer dizer que é um conjunto de pessoas, um conjunto de culturas que habitam ali, né, com muita proximidade. Quem mora em prédio sabe que devemos ter um pouco de paciência. Às vezes um vizinho gosta de um tipo de música que você não gosta, mas você deve respeitar. Então o urbanismo, ele nos mostra essa importância de você ter a dimensão do que é a cultura. Às vezes o que é muito bom para mim no meu país
não quer dizer nada em outra cultura. E assim, quando outra cultura vem para o nosso país, ela agrega, dependendo do seu olhar. Por exemplo, quem não gosta de ir na Liberdade, né, o bairro japonês? Por que gostamos tanto? O que nos influencia a cultura japonesa? A culinária, não é? Os produtos, né, que advêm da China, que advêm do Japão, a cultura, os shows, quando, né, nós temos essa oportunidade de ver o Ano Novo chinês, quando nós temos a oportunidade de ir nos templos. Então tudo isso só veio nos agregar. Bem assim, por exemplo, quando nós vamos lá no bairro do Bexiga, né, que são o bairro dos italianos, da colônia italiana aqui em São Paulo, né, nós nos deliciamos com aquelas massas maravilhosas, com as cantinas, sempre uma música alegre, sempre uma fartura na mesa, aquelas cores tão bonitas, é tudo tão harmonioso. Quando nós vamos numa feira nordestina e nós nos deliciamos ali com a culinária, com os doces, né, com a fé. Então tudo isso é um conjunto de elementos que nos faz entendermos a cultura de cada pessoa. E o artista, ele demonstra na sua obra de arte esta cultura. Por isso que é tão importante a arte, porque cada um representa aquilo que lhe fala. E quando muitas pessoas falam sobre aquilo que lhe toca, nós temos uma diversidade cultural e nós aprendemos a olhar o próximo, olhar a cultura do outro como algo normal e não como a minha cultura é a certa, não me importa a outra. Não, isso é errado, né? Nós somos um país, um mundo cheio de artes, cheio de culturas diferentes e nós temos que entender essas culturas, respeitar essas culturas. Quando você tem conhecimento sobre algo, você não ignora, você entende. É como religião, como esporte, cada um gosta do seu. Então não tem o melhor ou o pior, apenas a sua preferência, certo? Então vamos lá. Vamos agora para essa artista aqui, a Ieda Maria. A Ieda Maria é uma senhora que ela teve uma arte... Ieda Maria é uma artista plástica que atua desde interessante, 1962. Ela é formada nas escolas de belas artes e tem mestrado na Universidade dos Estados Unidos. Ieda, falando um pouquinho do seu trabalho, da sua trajetória, desde 1962 atuando nesse mercado. Como é essa experiência para você? Realmente, a primeira exposição minha foi em 1960 em Salvador. A primeira, na Biblioteca Municipal, que hoje não existe mais. Depois disso eu vim ao Rio e fiz em 1962 na Galeria Macunaíma, que ficava na Conde de Porto Alegre, parece o nome da rua. Atrás do Museu de Arte, ali na rua, esqueci o nome, quase de frente do Teatro Municipal. E depois fiz uma exposição também na Guild, em 1965, lá em Ipanema, na Praça não sei o que, Osório, lá em Ipanema. E aí continuei na luta, não pintava porque eu gostava, porque eu amava, embora tenha tido assim, várias motivações de pessoas importantes que achavam que o meu trabalho tinha valor, que eu prometi, parecia que ia prometer fazer alguma coisa séria. Tanto que foi Lina Bobardi, que me incentivou e fez uma grande exposição em Salvador, em 1964. Foi uma das últimas exposições do museu, depois logo veio a Revolução. Eu fiz uma exposição com 40 trabalhos de barcos. Meu trabalho era todo envolvido com o mar, com aquele clima de Salvador. E as pessoas brincavam comigo, o que será que ela vai pintar debaixo dos barcos? Será que vai ficar a vida toda pintando barco? Quando via um barco. Então,
vocês viram, a Ieda Maria, ela pintava aquelas imagens e as sensações que ela tinha em Salvador. Ela morava próxima à praia, então ela via essas embarcações sempre, e este ambiente proporcionou a ela o tipo de pintura que a fez famosa. Então a Tarsila do Amaral, uma mulher com mais poder aquisitivo, né? Tanto como a Ieda Maria, ambas estudaram em Paris, não é? Um centro de artes assim fervoroso, mas cada uma representava a sua visão. Tarsila do Amaral, filha de fazendeiros, então ela passava muito essa coisa do campo, dessa imagem rural, da natureza. Já o Cláudio Tosi, ele já é um urbanista, então é um artista que retrata a cidade, porque ele mora numa cidade grande. Então daí a inspiração dele por retratar a cidade. E a Ieda Maria, que mora em Salvador, próximo ao mar, então o trabalho dela era sobre este tema. Vamos analisar essas obras mais de perto. Então nós temos aqui a paisagem urbana do Cláudio Tosi. Olha isso, é como se você fosse num prédio bem alto ali no centro de São Paulo e olhasse ao redor. Só prédios, prédios, prédios. Isso é uma visão que tem quem mora lá no centro da cidade. Às vezes, se você morar num prédio, num andar alto, você ao longe, você pode avistar muitos prédios. Então essa é a visão que ele tem da cidade de São Paulo, registrando então a paisagem urbana. Já a Ieda Maria, lembra que ela falou que ela registrava barcos, né? Então barcos da água de meninos, né? De Ieda Maria. Lá na apostila de vocês tem isso, eu acho que vocês podem ver e analisar. Então todas as imagens, essa série de quadros da Ieda Maria, eram todas provocadas pela sensação no mar, representando as embarcações, representando as crianças nadando, os pescadores. Então é uma obra bem característica dela. E aqui da Tarsila do Amaral, tem aqui a paisagem com touro. Então lembra que eu falei que ela morava na fazenda, né? Então olha aqui registrado todas aquelas sensações que ela teve da infância, quando ela retornou. Então olha, sempre mostrando árvores, vocês podem ver características com as suas folhas, mas de uma maneira mais moderna, quase, lembra lá do abstrato, do figurativo, né? Você sabe que é uma árvore, você reconhece essas casas, sempre pintadas de branco, cores claras, né? Muito interessante a obra da Tarsila do Amaral. E aí, nós vamos para a lição, tá? Lá na roda de conversa, né? Para casa, olha lá. Vamos viajar pelas paisagens do Brasil, ok? E aí, queridos, nós vamos, aqui ó, tem essas 3 imagens ao lado dessa lição, certo? Essas imagens é para nós reconhecermos os planos que tem nestas imagens. Então eu escolhi para a aula de hoje esta imagem aqui, que ela só tem 4 planos, para entendermos bem como é que vamos fazer essa lição, ok? Então prestem atenção que vocês vão responder essas questões, tá? Vamos olhar essa imagem aqui. Planos, vocês sabem que uma imagem ela se dividem, né, em vários planos, e a dimensão que ela se encontra neste espaço. Então, se eu ver aqui o que está mais próximo ao meu olhar, né, o que está mais próximo, com certeza é este menininho aqui. Por quê? Porque ele está com o corpo para fora do ônibus.
né? Então tem aqui o ônibus, a janelinha do ônibus, ele está com o corpo para fora, dando um tchauzinho para nós. Olha aí, então ele está em primeiro plano ao meu olhar, ele está para fora do ônibus, certo? Em segundo plano está o ônibus, porque está o menino aqui e o ônibus aqui, eles estão apoiados, né? O menino está apoiado no ônibus com o corpo projetado para fora, que é um erro, não é mesmo? Não devemos fazer isso, certo? Então, em segundo plano está o ônibus. Aí, o que está em terceiro plano no meu olhar? As nuvens. E em quarto plano, o céu. Certo? Então, vamos voltar à lição. A primeira pergunta está falando assim: quantos planos tem a composição? Quantos planos tem a composição? Vamos contar. Então, tem o menino, tem o ônibus, olha, 2, tem as nuvens, 3, e tem o céu, 4. Então, a resposta será: a composição tem 4 planos, certo? Se vocês não estiverem com a apostila agora, revejam a aula, coloquem nesse lugar para vocês poderem colocar a resposta correta na apostila, tá bom? Então, quantos planos tem essa composição? A composição tem 4 planos. A questão número 2. Qual elemento se apresenta em cada plano da composição? Qual é o elemento que se apresenta? Vamos pensar. Em primeiro plano, quem está em primeiro plano? O menino. Lembra? Vamos voltar na imagem. Ó, quem está em primeiro plano? O menino. Quem está em segundo plano? O ônibus. Quem está em terceiro plano? As nuvens. E quem está em quarto plano? O céu. Então, vamos voltar à questão. Então, vocês vão responder. Primeiro plano, o menino. Segundo plano, o ônibus. Terceiro plano, as nuvens. Quarto plano, o céu. Ok? Terceira questão. Qual elemento ocupa maior dimensão na composição? Dimensão é o espaço que se usa. Vamos voltar lá. O que tem maior espaço nessa composição, gente? Que você vê mais? É o ônibus. Olha a dimensão deste ônibus nesse suporte. O suporte é esse aqui. Olha como o ônibus é o que mais toma lugar nesta imagem. Então, qual é o elemento que ocupa a maior dimensão na imagem? É o ônibus. O ônibus ocupa a maior dimensão. Certo? Entendido isso? A dimensão é o espaço que algo ocupa. Então, nessa tela aqui, ó, o que ocupa mais espaço? Toma quase a tela toda. O ônibus. Certo? Vamos lá. Em qual plano está o elemento que ocupa a menor dimensão? As nuvens. Vamos pensar, olha, o menino ocupa uma boa dimensão. O ônibus é o que ocupa a maior dimensão. Mas as nuvens, elas são as menorzinhas, é o elemento que ocupa a menor dimensão. O menino ainda é maior do que a nuvem, né? E as nuvens, então, ocupam a menor dimensão, tá? Então, qual o elemento que ocupa a maior dimensão? Maior proporção dentro desse suporte que está inserido nesse desenho é o ônibus. E o que ocupa a menor dimensão, que é menorzinho nessa imagem toda,
são as nuvens, tá bom? Olha, as nuvens, ok? E esta imagem aqui, gente, como é que vocês classificam essa imagem? É uma imagem marítima? Não, porque ela não está no mar. É uma imagem mista? Também não. Por quê? Porque nós estamos vendo um ônibus levando um menino para passear. Então não estamos vendo árvores, não estamos vendo um lago, não estamos vendo nada de rural, nenhum animalzinho, nem nada. E o ônibus é um veículo urbano, então não pode ser rural, certo? Vamos ver aqui. Ela pode ser fluvial? Também não, porque ela não está no rio, o ônibus não está lá em cima daquela balsa, do transporte lá que leva, né, um carro, um ônibus, ou as pessoas para outra margem do rio, então ela não pode ser fluvial. Também não é marítima porque ela não está no mar. Então ela só pode ser o quê? Uma imagem urbana, certo? Então, todas as vezes que vocês forem analisar uma obra de arte, vocês têm que se perguntar essas coisas. Peraí, essa obra de arte, ela representa o quê? Algo urbano? Ela representa algo rural? É fluvial? É marítimo? Onde ela se encontra? Em qual lugar? Qual o tipo das cores? Que tipos de formas ela usa? Qual a época que ela foi feita? Qual o material utilizado? Qual a intenção do artista? Então, não é simplesmente ver uma obra de arte assim, isso é bonito, é feio. Não, lógico que não. Por quê? Porque quando nós analisamos uma obra de arte, nós analisamos também o nosso próprio conhecimento. Se eu olha quanta coisa eu agrego ao olhar, ao entender uma obra de arte. Eu tenho que olhar várias coisas. Quais os planos ocupados pelas imagens, quais as dimensões que estão inseridas essas imagens. Então, é muita coisa para se analisar. Então, de hoje em diante, vocês nunca mais vão ver um quadro apenas com essas duas alternativas, gostei ou não gostei. Eu gostei por quê? Porque o artista ele utilizou cores, formas da sua época que transmitem a ideia daquela época, porque ele é um artista urbano. Não, esse aqui é um artista rural, ele tem um olhar mais para o rural. Olha, aqui ele está representando essa vida à beira do mar, sabe? Então, não é mais assim, eu gostei porque essa foto tem um navio. Não, eu gostei porque essa foto tem árvores. Claro que não. Então, a partir de agora, você já tem outro olhar. Estamos construindo este conhecimento artístico, ok? E aí, meus queridos, para casa, tá? Para a semana que vem, vocês vão fazer a atividade que tem lá na página 21. O que vocês vão fazer na página 21? Vocês vão fazer um desenho de observação da imagem Paisagem com Touro, lá da Tarsila do Amaral. Então, na página 50, vocês vão olhar esta imagem aqui, Paisagem com Touro, da Tarsila do Amaral, e vocês vão reproduzir em observação, não é para copiar, para passar por cima, não. Olhem os elementos que estão nesta obra. Pensem na proporção do papel, vocês vão desenhar numa folha de papel sulfite, outra qualquer, mas tem que ter a dimensão. Vejam dentro da obra, onde é que está a árvore, onde é que está a casa, onde é que está o touro. São elementos super simples para se desenhar, vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Observem as cores que estão nesta tela, pintem com as cores que estão nesta tela e vocês têm uma semana
para me enviar lá no meu e-mail, tá bom? Todas essas especificações estão lá na Unimestre, no site. Se tiver dúvida, manda e-mail para a Pro, não tem problema nenhum, eu vou responder com todo carinho. Então, ó, a data é até dia 9. Quem, por exemplo, já fizer e quiser mandar, excelente, tá bom? Mas não deixem para a última hora, né? Porque tudo que a gente faz com muita pressa não fica bem feito, tá? Então, vocês têm uma semana para fazer essa atividade. Combinado? Terceiro ano? E aí, meus amores, eu desejo para vocês uma ótima semana. Caprichem na atividade, caprichem na vida. Arte é vida. Uma ótima semana, beijo na família, tudo de bom. Até a próxima aula. Beijo da Pro.